E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, dia 3 de junho, temos mais uma live com Dr. Ian Silva. Boa noite, Varley. Vamos aguardar só um minutinho. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coronavírus, seus efeitos aí na sociedade, o que que a gente espera para os próximos meses. Boa noite, Maria. Boa noite, Emil, PRS. Boa noite, Nando. Boa noite, Priscila. Ian Moraes, o nosso convidado de hoje, já entrou na live. Vou aguardar só um minutinho antes de aceitar a participação dele. Boa noite, Edson. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre coronavírus com um médico ortopedista. Ele é formado pelo Hospital São Rafael em ortopedia e está pós-graduando na Clínica da Dor. E a gente vai entender como que tem impactado a vida dele, esse corona, e o que que ele enxerga aí para o futuro da nossa sociedade, do ambiente médico. Vou colocar aqui só o fone. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Moisés. Boa noite, Carla. Tudo bem? Vou só pedir pro Ian aqui fazer a solicitação. Para ele participar, vocês conhecerem um pouquinho mais quem é ele, qual o dia a dia dele, o que que ele tem acompanhado aí de coronavírus. Boa noite, Iane. O objetivo da live de hoje é justamente falar com um médico sobre esses problemas todos, o que que ele acha de quanto tempo ainda vai durar esses. Oi, Ian, doutor Ian, tudo bem? Pode fazer a solicitação para participar da live, que eu já vou te aceitar. Boa noite, André. É o Ele está tendo um pouco de dificuldade aqui de fazer a solicitação para participar, mas já expliquei aqui para ele como é que faz. Então é isso, pessoal. Eu vou fazer essas lives semanais, conhecer um pouquinho das personalidades aqui de Salvador, um pouquinho do ponto de vista de cada pessoa, com empresários, com médicos, com arquitetos, com advogados. Vou iniciar agora. Boa noite, doutor João Soares, da Soares Arquitetos, tudo bem? Oi, Maria Luísa. Tudo bem, doutor Ian, como vai? E aí, tudo bem, tudo tranquilo? E aí, como é que tá? Me ouve bem? Sim, te escuto bem, você me escuta bem? Ótimo, tudo bem. Boa noite, Graziela, boa noite, Lula, Weber. Bom, vamos dar início à nossa live de hoje com o doutor Ian, médico Isso aí. ortopedista pelo Hospital São Rafael, pós-graduando na Clínica da Dor. E gostaria, para iniciar, doutor Ian, que você falasse um pouquinho sobre quem é você, de onde você veio, um pouco da sua história, o que você faz, tipo um quem sou eu mesmo de apresentação. Sim, sim, sim. Pois eu vim de uma cidade bem pequena, aí, a 800 quilômetros daqui de Salvador, chama Mortugaba. Tem algumas pessoas de lá aí vendo também, né? Enfim, então fiz iniciei minha formação por lá mesmo, escola lá mesmo, e de lá fui fazer medicina em Vitória da Conquista, e aí fiz na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, um curso que gostei muito e vejo, especialmente colegas e tudo mais, a gente sempre tem esse saudosismo, né, com o lugar de onde você vem, e quando você vê todos os seus colegas indo se desenvolvendo dentro da área e
assumindo seus espaços, isso é bastante interessante. Então, saí de lá com duas famílias bastante grandes, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, é um ambiente que a gente estava realmente sempre acostumado a bastante gente. Então, em Conquista foram 6 anos. Cheguei a fazer 6 meses de farmácia. Assim que eu me formei, terminei o terceiro ano, né, do ensino médio. Aí cheguei a fazer 6 meses de farmácia, logo entrei para medicina e fiz os 6 meses. Já desde o início tive a intenção de seguir para a área da ortopedia mesmo. E aí depois tive a oportunidade de vir para Salvador para poder concluir minha especialização aí já em ortopedia, com 3 anos de bastante luta aí, e terminei agora no início desse ano, e agora também estou concluindo minha pós-graduação em dor, que eu fiz já ao final do curso de ortopedia, fiz em conjunto aí, e esse ano já começo também a parte de coluna, né, que Dr. Lula, que está aí vendo, também está comigo lá. Ele já está terminando a parte dele também. Ao final desse ano, estou com a proposta de fazer uma especialização, um fellow, que faria lá no Canadá. A ideia é justamente poder continuar. A gente tem essa formação que realmente é bastante longa, e eu acho que isso é até interessante de destacar, e a gente vai conversar um pouco disso também na live, como essa situação da possibilidade de acesso à informação para todas as pessoas tem o seu lado muito positivo, que é permitir que todas as pessoas, obviamente, tenham acesso a diversas informações, mas, por outro lado, a gente tem visto em alguns momentos algumas pessoas que passam a desconsiderar o quanto que algumas formações elas levam um tempo. Então, o advogado ele leva um tempo para poder se formar, o administrador ele precisa de um tempo para poder aprender e acomodar tudo aquilo. É claro que atualmente a gente vai mudando muito isso, mas é interessante como essa possibilidade de discussão fez com que algumas pessoas que às vezes tenham tido contato com epidemiologia agora de 2 meses atrás, alguém que tenha tido contato com medicamento, com estudo em ciência, em medicina, enfim, a coisa de 2, 3 meses atrás, venham a público, mas com uma propriedade, como se todo aquele conhecimento básico ou fosse ignorado, ou fosse menos importante. E eu acho que trazer essa discussão para uma pauta mais acadêmica e mostrar que existe uma construção disso é bastante importante, né? Então, dentro disso, estou esse ano aí acompanhando o pessoal da cirurgia da coluna lá no HGE, e a ideia minha agora, final do ano, provavelmente devo estar iniciando aí o meu fellow em coluna. A medicina é muito ampla, a gente nunca... A gente não, eu não sou médico, mas vocês não param nunca de estudar, né? Então, realmente, é muito diversificado, muito pulverizado. Eu queria saber de você o seguinte, você está fazendo o fellow agora ou pretende fazer um fellow? Eu já passei o ano passado, eu fiz um observership por um mês lá, então já estou com uma autorização, enfim. A própria pandemia atrasou um pouco, porque os processos de documentação foram todos postergados, então até essa situação, para a gente ver como tudo na vida nossa tem sido afetado pela pandemia, então isso atrasou um pouquinho a parte de documentação. Acredito que provavelmente para o final do ano, início do ano que vem, eu devo estar realmente começando isso. A minha pergunta era justamente sobre isso. Qual o impacto do coronavírus em sua vida? Você deixou de trabalhar um pouco com ortopedia, passou a trabalhar um pouco de clínico, tem prejudicado um pouco no seu fellow? O que tem acontecido com a sua vida com esse impacto do corona? Então, eu acho que o coronavírus ele realmente influenciou praticamente tudo na nossa vida e tende a influenciar. E quando eu digo influenciar, não é necessariamente atrapalhar. Eu acho que isso é importante a gente ter noção.
É importante a gente entender que existem os ciclos das coisas e que, eventualmente, alterações elas vêm para realmente nos mostrar caminhos diferentes a serem tomados. Mas, com certeza, a gente vê... meu filho está lá em Mortugaba, não posso vê-lo, porque eu trabalho, estou exposto diariamente, como é que eu vou lá, que eu não tenho como vê-lo? Aí a gente... Mesmo que você faça um teste aqui, será que na viagem você não se contaminaria? Enfim, então, como isso é difícil, então, eu estou com meu filho lá em Mortugaba, eu não consigo vê-lo. Então, Seus pais óbvio, também devem estar nesse mesmo você não consegue isolamento. ver. Então, assim, então, isso são alguns dos efeitos. Aí você tem a videochamada, você tem diversas coisas que a gente vai aprendendo a lidar, e a gente vai conseguindo perceber que a gente consegue se adaptar às diversas situações que nos acometem. A ortopedia em si é uma especialidade que ela não tem uma exposição tão grande diretamente ao coronavírus. Mas é importante notar, especialmente falando com professores, professores lá de São Paulo, por exemplo. Tinha um professor que, até do curso de dor, que ele comentava o seguinte: o que eles estavam vendo lá, isso já coisa de 2 meses atrás, uma maior contaminação dos profissionais de hospitais que não eram hospitais de campanha, que não era aquele profissional que vai estar na UTI entubando. Não porque a contaminação nesse pessoal é menor, mas porque aquela preocupação com os EPIs, aquela preocupação, aquele acesso até isso, até o acesso ao EPI é menor nesses profissionais, porque o pressuposto é de que eles teriam menos possibilidade de se contaminar. E aí o que se estava vendo era justamente essas áreas. A gente tem visto isso em algum grau ali no HGE, por exemplo, você vê várias pessoas. Então, por mais que você seja, no caso da ortopedia, não há um contato direto, o contato do profissional de saúde, ele tem muita característica de um trabalha em um hospital num dia, no outro trabalha em outro. Então você tem o técnico que está ali em um momento numa UTI, no outro momento esse técnico está em outro hospital, o Envolve enfermeiro, o muita médico, gente. todos. Então é muito complexo isso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa ter em mente e que às vezes é difícil para quem é de fora compreender essa complexidade dos arranjos do sistema de saúde, de como isso se organiza, entende? Então, eu acho que tudo isso a gente precisa observar, tudo isso tem implicações na nossa mudança. Lazer, gostava de jogar tênis, não estou podendo jogar. Então, várias Você coisas, desde a parte citou, profissional a outras. Diga. você citou realmente um tema muito importante, porque a amplitude do sistema de saúde ela é muito grande. O que me fez a lembrar de um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Minas, que os profissionais de saúde eles vão ficar hospedados nos hotéis que estão com a taxa de ocupação lá embaixo, nesse período, Sim. e isso arcado pelo governo do Estado. Como você sabe, eu sou postulante a vereador daqui de Salvador pelo Partido Novo, e o Romeu Zema, lá em Minas Gerais, é o nosso governador, nosso único governador, e tem feito um exemplo de gestão de combate a esse coronavírus. E uma das propostas foi essa, de colocar todos os profissionais de saúde hospedados juntos em hotéis da região de Minas, Exato. arcados pelo governo, para justamente eles são os grandes propagadores da doença, são os profissionais da saúde. O que você acha dessa postura? Isso é interessante, assim. Eu talvez não diria como grande propagador. É porque existe uma questão que é o seguinte: o risco que a pessoa está exposta. Então, o profissional de saúde, ele está exposto diariamente ao risco. Por quê? Por uma razão óbvia. Mas a propagação maior que a gente vê é o assintomático, aquela história do portador assintomático. Enfim, a gente ainda está aprendendo muito. A ideia de se fazer essa espécie de isolamento, claro que isso vem para auxiliar, para dar suporte para o profissional de saúde. A gente viu, em alguns países, situações desesperadoras. No Brasil, a gente tem um problema de como as pessoas percebem o sistema de saúde. Mas se você vai para outros lugares, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem sobre suicídios de profissionais de saúde na Rússia, porque o sistema de saúde é tão ruim
tão mal organizado, eles têm uma concentração tão grande de UTI em Moscou e a distribuição ao longo de toda a Rússia é horrível. Então, isso fazia com que alguns profissionais estivessem sobrecarregados a um nível muito acima do que se esperava, do que a gente tem que entender que todo mundo é humano, você vai estar exposto àquela situação e os efeitos psicológicos disso vão acontecer, e a gente precisa entender isso. Então, Entendi. eu acho que esse suporte que o Zema deu foi bastante interessante, a gente tem visto uma boa resposta, eu até vi ele comentando e vi mais algumas pessoas fazendo correlação com isso, também a questão da dinâmica populacional do estado de Minas, pelo fato de que eles têm 80% da população distribuída no estado, e eles têm, de certa forma, uma concentração menor na capital. BH. Então, são situações. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa ter é a ideia de que não existe uma receita de bolo universal. Não dá para você trazer o mesmo isolamento que se fez lá no norte da Itália e trazer exatamente para aqui. Não dá para você trazer as mesmas medidas em todos os locais. O que você precisa trazer são dados, informação, e principalmente o que eu acho é a questão de programação. É o que tem faltado. É você ter uma mensagem clara para a população. Olha, o que a gente sabe até então é isso. A gente não tem respostas para isso, e eu acho que parte do que a gente faz é entender nossas limitações. Acho que mais do que chegar aqui e falar, olha, eu sei que tal remédio faz isso, eu sei que tal... É poder mostrar, assim, até tal momento, o que a gente tem para dizer com certeza é isso. Daqui em diante a gente não pode te dizer com certeza. Então, acho que são discussões que hoje estão bastante acaloradas, né? E nesse sentido, o Brasil foi até privilegiado, né? A doença chegou aqui com um atraso, com um retardo muito grande. A gente era para ter se precavido mais, enfrentado Sim. desde o início com mais seriedade. O que você acha em relação a esse tema? Nossos governantes enfrentaram esse problema com seriedade, tanto na esfera municipal, estadual e federal? O que você tem a dizer sobre isso? Tem aquela história, né, de que todo mundo que fala depois parece aquela história do engenheiro de obra pronta, né? Então, depois, é claro que a crítica vai acontecer, mas eu acho que a gente precisa observar, especialmente nessas situações de desconhecido, eu acho que você precisa observar como é feita a condução, né? Mais do que apontar, olha, eu acho que a máscara deveria ter sido realmente orientada desde cedo. Mas aí você tem uma crítica de que, olha, o mundo estava desabastecido, se eu orientasse a população a usar máscara, o profissional de saúde iria ficar sem, e aí eu iria ter um problema que é de desassistência, porque eu não ia ter gente para poder atender a população. Então você consegue identificar uma lógica nisso. Mas não tem lógica quando um ministro e um presidente se batem de frente. Porque isso é condução errada. Isso é uma coisa que, assim, você senta lá na sala, conversa, um grita com o outro, sentados os dois, conversam, os dois, a gente fala entre aspas, mas óbvio, toda a equipe se senta, se organiza e fala, olha, é o seguinte, a gente precisa comunicar. E o problema que acontece muito nesses casos, especialmente quando a gente tem essa gama de informação e o povo, todo mundo muito aflorado, você tem um empresariado que precisa abrir e que não é empresariado como a gente acabou caindo no país, naquela vala de que se ele é dono de empresa, ele é rico, e na verdade não é assim, né? Então, a gente precisa ter essa noção de mostrar, a gente tem diversas situações do nosso país e a gente precisa lidar com isso. Como é que a gente está fazendo? A comunicação política é um momento muito importante. E outro dia eu estava até pesquisando isso, existem relatos na época da pandemia do Ebola. É um estudo bem preliminar, nada muito conclusivo, mas levanta o questionamento. E o questionamento era o seguinte: em lugares onde as pessoas recebiam a comunicação diretamente do líder, eles seguiam mais do que lugares em que eles iam seguir as orientações da OMS, por exemplo, de organismos. Então, isso falava que as pessoas tendem a seguir o que o líder fala. Isso é uma tendência, isso não é uma certeza, isso é
algo que aquele artigo levantou e que eu achei extremamente interessante. Se você observar, a gente tem um comportamento que a gente não sabia exatamente. Então, a gente vê na esfera federal um grande erro. Eu acho que na esfera estadual a gente tem visto aí com os problemas de respiradores, os problemas, não vou falar estados específicos, mas você vê, tem estado que comprou respirador, que você pegava o respirador e isso é importante porque precisa ser alguém que entenda de saúde, precisa ser alguém que tenha ido lá, porque a UTI não faz só com respirador. A ventilação do paciente, o salvar o paciente, não é só com o ventilador, não é só colocar o oxigênio. No Peru, agora recentemente, eles estavam tendo problema de oxigênio. Então estava faltando oxigênio para colocar no ventilador. Então imagine que você colocar num país uma quantidade exorbitante de respiradores, depois você não tem oxigênio para poder dar. Porque você usa de uma forma específica lá. Então você chega numa UTI e o paciente que tem um problema respiratório, que você precisa sedar ele precisa entrar em coma, aquele chamado coma induzido. Então você precisa sedar. Em alguns lugares está faltando sedativo. Então como é que você resolve isso? Então, o problema é muito complexo. É muito amplo, né? É uma coisa muito. A dimensão é muito grande. Você citou aí o problema dos respiradores. Teve estado que comprou respiradores que só tinha testado em porco. Você acredita? Você viu essa notícia? Essa do porco eu não cheguei a ver, não. Mas assim, é uma excrescência, assim, se você vai observar. Você até consegue imaginar. Imagine você com um governante vai fazer uma compra de uma coisa que você não sabe como é. Tem alguém que lhe diz que falou, isso aqui coloca ar no pulmão da pessoa, tá? Tudo bem. Como é que funciona? Não, assim, o cara vai e lhe manda um vídeo dizendo que ele funciona. Só que o que acontece? Nesses ventiladores, por exemplo, tem uma questão que é extremamente importante, que é a pressão do ar que entra. Claro. O ventilador, para manter o pulmão aberto, existe uma pressão específica que ele utiliza. Existe uma pressão que ele joga, tem uma pressão que ele mantém, e aí, imagine você que alguns desses ventiladores, eles funcionavam, expandiam, mas não conseguiam pegar a pressão suficiente para tratar o paciente. Então, aí você pega aquele governante que não sabe exatamente com o que ele está lidando, e aí você vai ter vários secretários de saúde que não são médicos, ou que não são da área da saúde, porque isso é importante dizer, não é a questão de ser médico ou não, mas ele precisa conhecer, ele precisa entender o sistema, precisa entender como é que funciona. E você vai ter vários gestores que eles não entendem como funcionam essas coisas, e ele vai comprar um artigo na China. Ah, mas por que comprou na China? 97% da produção mundial de ventiladores foi feita lá. Aí é uma briga que se vai ter que fazer depois, né? Será que a gente vai ficar dependendo de lá o tempo inteiro? E o governo federal colocou dentro do Ministério da Saúde, o secretário de tecnologia do Ministério da Saúde, o dono da Wizard. Ou seja, me parece que, assim, não conheço a pessoa, não sei das qualificações dele, mas me parece que deveria realmente colocar alguma pessoa que entendesse de tecnologia médica. Como você falou, é muito específico, a questão é muito mais ampla do que colocar uma simples pessoa por indicação. E você falou também da questão de seguir o líder. Então eu acho que no Brasil nós vivemos uma crise muito grande de representatividade. As pessoas de bem desse país não sabem quem escolher, não vê uma luz no fim do túnel. Então, para essas pessoas que estão descrentes, que estão indignadas com casos de corrupção, com casos de lavagem de dinheiro, de improbidade administrativa, eu convido essas pessoas a conhecer um pouquinho mais sobre o Partido Novo. É o partido do qual eu sou filiado. Eu vou me candidatar a vereador daqui de Salvador e gostaria que essas pessoas verificassem realmente com seus próprios olhos por que somos diferentes na prática. Todos os nossos deputados são os que mais economizaram em seus mandatos. Todos eles é o topo do ranking dos políticos, são os 8 deputados do Novo. Então, acessem as nossas redes sociais, o nosso site. Fica aqui o meu convite. Então, para quem entrou agora na live, nós estamos conversando com o Dr. Ian Silva. Ele é médico ortopedista, pós-graduando na Clínica da Dor. Doutor Ian, o que você enxerga, você como médico,
que é que você enxerga a medicina pós-coronavírus? Isso é um debate que a gente vem observando diariamente, né? E, na verdade, a medicina e a sociedade, de modo geral, elas vão ter que se reinventar. Para você ver como as coisas são interessantes, assim, como é difícil que as pessoas entendam a necessidade da mudança e como elas se adaptem. Outro dia eu vi alguém falando assim, tantas pessoas foram demitidas. E é óbvio, isso não é adequado. Tantas pessoas foram demitidas por conta do coronavírus. A gente quer salvar empregos, a gente quer isso, mas como a gente também precisa entender que muitos desses empregos, eles irão mudar e as pessoas vão ter que se adaptar. Então, como tudo vai ser reorganizado? Se a gente for parar por esse princípio, os cavalos foram demitidos quando o Ford inventou o carro. Então, a gente precisa entender que, na verdade, a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas, você precisa dar suporte para essa pessoa, para ela entender que, por exemplo, nós, médicos, muito provavelmente vamos agora ter um atendimento maior em telemedicina, que foi algo que a própria medicina demorou muito para incorporar. Muito também por resistência das sociedades, mas, óbvio, pela uma forma de implantação. E isso é interessante da gente observar nos diversos segmentos onde a tecnologia iniciou. Existe a questão de tecnologia, mas existe o timing. E você precisa juntar as duas coisas. Tem que estar associado, né? Você precisa dessas duas coisas. Então, eu acho que, de maneira geral, a pandemia ela mostrou que algumas coisas são urgentes para a gente mudar na medicina. A discussão sobre o barateamento de algumas coisas no serviço médico, ela já vem sendo feita há algum tempo. Eu costumo acompanhar muito isso, e é uma discussão que a gente tem. Diversos serviços de saúde afora, se você pega Reino Unido, o próprio Medicare nos Estados Unidos, ele vem tentando fazer sistemas que são, em algum grau, até próximos do que a gente tem da assistência de saúde do SUS, para que você diminua o custo. Então, o que se tem feito? Hoje você tem, no próprio celular, você consegue ver sua oximetria, você tem aparelhos que você vai medir a pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória. Isso a gente chama na medicina de sinais vitais. O smartwatch também acompanha, faz todo o acompanhamento do seu sono, da sua frequência cardíaca. Vários relatos de pacientes que foram salvos pelo smartwatch. O que acontece? Ele monitora a frequência cardíaca daquele paciente. Em algum momento, ele percebe que aquela frequência está extremamente elevada. E aí ele faz um sinal. Quando ele faz o sinal para o serviço médico de urgência, tem relatos de paciente que já foi atendido e estava com arritmia. Então, assim, a gente vai ver isso e a implantação em cada situação é difícil. Por exemplo, se você pega ortopedia, como é que você implanta um smartwatch que vai resolver na ortopedia? Talvez hoje ainda não seja factível. Mas eu acho que o grande detalhe que a gente precisa entender é que não é a questão de quando vai ser, ou melhor, se vai ser. Ele vai acontecer. Então, ele vai acontecer. Agora, você precisa de uma plataforma que consiga viabilizar. Então, o que a gente observa e que eu tenho observado, por exemplo, fui observar como é que se faz a teleconsulta em ortopedia. Como é que eu vou examinar o paciente? Ortopedia é uma especialidade que você precisa muito pegar. O paciente chega com entorse de tornozelo. Se você não pegar num ponto específico ali, você não vai ter a certeza ou a percepção se aquilo é uma fratura, se aquilo é uma lesão ligamentar. Então, o exame físico pegar é muito importante, em algumas situações especialmente. Se você pega o dermatologista, muitas vezes ele precisa de uma imagem. Então, você tem hoje já relatos de... foi um estudo que foi feito isso. Você pegou um software de inteligência artificial, colocou 7 dermatologistas experientes para eles olharem uma quantidade grande de imagens de lesões supostamente cancerígenas. E quem teve o melhor desempenho foi a inteligência artificial. O computador, né? Então, na sua opinião, assim, a medicina vai avançar para isso, para tecnologia, para difusão de receitas, difusão de diagnósticos por imagem, laudos por computador.
nesse Sem sombra de viés aí dúvida. tecnológico. É importante entender o seguinte, a gente precisa adequar, e aí o pessoal da administração gosta de falar, né, do Product Market Fit. Então, aquele produto específico ele tem que se adequar para aquele cliente, nesse caso, para aquela doença, para aquela Uhum, patologia. Não uhum, adianta que eu queira, por exemplo, fazer uma telemedicina da maneira que a gente está hoje para ortopedia. Com as ferramentas que nós temos hoje, eu seria um mau médico fazendo telemedicina para para ortopedia, ortopedia. querendo diagnosticar algumas situações. Óbvio, dá para fazer? Dá. Um paciente que você já conhece, que você já entenda aquela patologia, que você precisa mudar uma receita ou alguma outra coisa, dar uma orientação, isso sim é bastante factível. Então é importante a gente entender isso, que toda tecnologia ela vai acontecer, mas a gente precisa ter a clareza de entender os limites. Eu acho que isso é que é o Uhum, mais importante. Não é eu falar assim, olha, telemedicina não vem para ortopedia, não, ela vem. Mas no momento, ela não vem para a ortopedia para substituir meu exame. Ela talvez me aproxime do paciente que eu tenha operado, que eu já tenha visto uma vez e que eu preciso ver um raio-x dele para saber se está evoluindo a consolidação óssea, se o osso está colando. Basicamente, naquele momento, se é um paciente que não tem nenhuma queixa, em algum momento, o que eu preciso ver é, bom, está colando? Está evoluindo bem? Ótimo, tudo bem, é um paciente que eu conheço. Então aquilo me aproxima. Eu vou evitar que o paciente venha lá de Mortugaba, que é de 800 quilômetros, para que eu possa ver o raio-x dele e falar, olha, senhor, o senhor está tudo bem, pode voltar para casa. Então, uhum. assim, isso vem para ajudar. A gente precisa entender em que contexto aplicar cada situação. Acho que, com certeza, o Covid, uma das coisas que fez, e que normalmente todo tipo de crise faz, é acelerar a mudança. Né? Toda Rever, crise, ela... rever todos os nossos Com conceitos certeza. também, né? Acho que tem muita startup no ramo de medicina também, no ramo de saúde, que está sendo beneficiada com aportes, com investimentos. Tem muitas empresas de laboratório também sendo financiadas. Eu acho que o futuro da medicina está aí em diagnosticar cada vez mais cedo pandemias como essa que vivemos, porque tivemos um circuit break mundial. Quanto que uma empresa não ia ganhar dinheiro se ela vislumbrasse isso com antecedência e tivesse uma vacina ou um remédio já preparado para isso, Então, né? tudo isso é como é que a gente vai responder. É interessante para a gente observar que, acho que foi bem difundido, quase todo mundo deve ter visto isso. Em 2015, Bill Gates faz um TED Talk que ele fala, né, da possível ameaça de uma de uma epidemia relacionada a um vírus respiratório, né? E aí é interessante que até depois algumas pessoas aí, essa situação que a gente vive hoje de difusão de conhecimento e às vezes com pouca regulação, não que o Estado deva regular, mas que a própria consciência da pessoa, através da educação, tenha dado a ele essa concepção. Mas, enfim, aí Bill Gates é o cara por trás do coronavírus, começaram a relacionar Bill Gates com a China, com a OMS. A gente sabe que existem situações que ainda vão precisar ser mais bem explicadas, mas, assim, você vê que, na verdade, o que ele tinha era uma percepção de que, olha, a gente teve gripe espanhola, lá na década de 50, 60, se não me engano, existiu uma gripe de Hong Kong, que quase ninguém fala e matou muita gente. A gente teve, mais recentemente, a própria SARS, MERS, que são sinais de que realmente infecções elas podem fazer isso, e a humanidade ao longo da história dela passou por isso, sim. Então, acho que não era mais do que observar a necessidade que os governos e nós temos de realmente nos preparar isso, mas preparar de maneira adequada, né? Não é Isso. preparar só com uma cortina de fumaça ali, enfim. Lendo alguns comentários aqui, doutor Ian, nós tivemos aqui Silvia dizendo que o atendimento psicológico foi muito bem influenciado com a telemedicina e o atendimento Sim. psiquiátrico também. Emil PRS comentou. Sim, E para a exatamente. gente polemizar um pouquinho essa nossa live, doutor Fernando aqui perguntou sobre a questão da insistência do presidente Bolsonaro com o uso da cloroquina. O que é que você tem a falar sobre isso? Essa é a história mais clássica que a gente tem de como você colocar alguém
que não tem a capacidade técnica para discutir aquilo. Assim, se você vai para a definição do Ministério da Saúde, ela foi feita por uma indicação de um não técnico, o presidente, e na tarde ela foi sancionada ou publicada por um outro não técnico, que era o ministro interino, o Pazuello. Então você tem duas pessoas leigas indicando prescrição. Uhum. Eu acho que sim. O ponto básico é o seguinte: a cloroquina nunca saiu da prateleira. Quem tem lúpus, quem tinha malária, continuou tomando quando precisava. Isso, ela nunca saiu. Então, assim, você tinha lá no início um relato na China dizendo que a cloroquina matava o coronavírus em lâmina de laboratório, né, in vitro. Cloroquina também mata chikungunya in vitro. Uhum. E não necessariamente isso é resposta. Bom, aí a gente vai avançando e no final das contas a gente vê que vem uma publicação para um lado, publicação para o outro. O grande problema disso foi polemizar. Por quê? Tecnicamente, não há nenhum compromisso. Isso é um artigo que até vi recentemente, antes da pandemia, falando assim, como que, às vezes, o cientista, ele tem crenças. E o cientista, ele não pode ter crença. Ele precisa ter método. Então, o que a gente tem? A gente tem estudos que falam isso, isso e isso. Ah, mas eu acho que talvez a indústria faça isso. Bom, se a indústria faz isso, ela pode fazer pelos dois. O que eu estou dizendo? A gente precisa ter um parâmetro. E nosso parâmetro é o artigo, é a ciência, como eles são feitos. Até então, você não tem realmente nada que corrobore para isso. Hoje ainda saiu no New England uma nova pesquisa falando que fizeram no Canadá e nos Estados Unidos um teste porque na medida que você viu que não funcionava para grave, aí o pessoal, não, mas não vai ser bom para grave, ele vai ser para o leve. Aí saiu um estudo dizendo, olha, para leve não funciona. E não, mas não vai funcionar para leve, ele vai funcionar para profilaxia. Então a pessoa vai meio que subindo em galhos ali para ajustar, para dizer, não, em algum momento vai funcionar. Bom, fizeram agora no New England, que é uma revista bastante renomada, um estudo foi feito nos Estados Unidos e no Canadá, onde eles pegaram o seguinte, quem teve contato sem máscara com alguém por mais que 10 minutos, você entrou num estudo chamado duplo cego. O que é isso? A pessoa toma um comprimido que ele não sabe se é cloroquina ou se é amido, ou se é alguma outra coisa. Então, você deu a dose para aquele paciente. E aí foi observar. E não viu mudança de contágio. Uhum. Então, assim, questionamentos a gente vai ter. Mas eu acho que o fato principal é o seguinte: a gente não pode colocar a cloroquina como centro do tratamento. Quando você entra na UTI, que você vê que se o respirador não dá a pressão adequada e o paciente morre pela pressão não ser adequada, você vê que, na verdade, a cloroquina é um ponto pequeno de todo aquele cuidado. À medida que você vê um líder do país colocar aquilo como o centro da discussão, você deixa de mostrar para a população que, olha, você ter um SUS que funciona é melhor, isso vai salvar mais vidas. Você ter profissionais, e aí a gente vai ver, por exemplo, o que aconteceu no governo do PT. Se você vê o que foi que eles fizeram com a expansão, a gente tinha 150 escolas médicas, em 2 anos foram para mais de 300. Então, como é que você coloca professores capacitados para lecionar nisso? Como é que você coloca esses estudantes para ir aos hospitais? Então, assim, tem muito estudante bom que vai estar estudando nas escolas que surgiram agora. Isso não é nenhum demérito. Mas o que a gente precisa entender é que você precisa dar um arcabouço de qualidade para que a pessoa tenha uma formação adequada. E é isso que vai salvar. Tem diversos Não adianta de nada o aluno ser bom, mas o professor ser ruim. E assim, tem diversos estudos mostrando que um dos fatores de contágio e de sobrevida, experiência em intubação. Se é um estudante que não teve condições de ser treinado durante a sua formação, isso você já está aumentando mais. Então, na hora que você colocar, eu vou dar cloroquina para salvar vidas.
assim, é falácia, sabe? É você subvalorizar a importância do fisioterapeuta que vai estar lá tratando, que vai dizer, olha, se a pressão desse oxigênio for 16, for 18, se for 10, esse paciente pode fazer uma lesão pulmonar, ele paciente não faz uma lesão pulmonar, mas ele não consegue oxigenar. Então, a unidade de terapia intensiva é uma unidade onde você vai ter diversos tratamentos que não são específicos. Só que quando você fala assim, olha, eu não tenho um tratamento específico, a sensação da população em geral é de que não se faz nada. Uhum. E na verdade não é isso. Se você chega a alguém com pneumonia, com insuficiência respiratória aguda, ela vai ser tratada com algumas medidas de suporte, mais o antibiótico. Nesse caso, o antibiótico ele tem um efeito muito importante. Sem as outras medidas, ele não conseguiria resolver. Então, assim, ao reduzir a discussão a um comprimido, você dá para a população aquilo que ela quer, aquilo que é ânsia. Né? Você vê a situação. Vai pela linha do mais fácil, né? De pegar o atalho. Ou seja, não existe soluções fáceis para problemas difíceis. Isso é o que as pessoas têm que se conscientizar disso. Você falou que um cientista precisa tomar decisões baseadas na ciência. Eu acho que um presidente, um líder de Estado, também ele está lidando com vidas. Ele está exercendo um cargo de que 2 palavras dele colocam o nosso país em guerra com outro. Tem uma entrevista dele com o Datena. Eu não costumo assistir, mas eu vi a frase dele, né? Aí, acho que, se não me engano, ele comenta com o Datena, mas tudo que eu falo, a bolsa sobe 2 pontos, cai 2 pontos, aí o Datena vira para ele, não é porque por acaso o senhor é o presidente do país. Exatamente. Então, assim, ele não tem noção de onde ele está. Não tem noção do que representa a cadeira que ele senta. Assim, e assim também muitos governadores, assim também muitos secretários, tá? Não é assim também, colocar aqui, é só dele. Eu acho que isso é uma falta que a gente tem, e eu particularmente acredito que uma das coisas que a gente mais precisa hoje é justamente como a gente, eu vi alguém comentar alguma coisa sobre polaridade, acho que uma das coisas que a gente tem mais urgência é de alguém que chegue e que sente para poder conversar, tá? Que aceite o diálogo, que entender que política não é você impor sua verdade, né? E aí, assim, eu me lembro daquele vídeo, né, do vídeo da reunião deles, tem um momento que ele fala, olha, quem não for defensor das armas, da família, de Deus, da liberdade, assim, algumas dessas pautas são bem interessantes e bem sedutoras, esse é o problema. Mas aí o que ele coloca depois? Quem não for assim, não pode ficar no meu governo. E assim, isso o eleitor costuma olhar e falar assim, esse foi o cara que eu votei. Só que ele não percebe que, na verdade, aquilo ali é a manifestação clara da ausência da percepção da necessidade de dialogar. Tem que dialogar, tem que criar pontes, você tem que conseguir, exatamente isso que eu falei, criar pontes. Você tem que ter a noção de que o cargo que você representa impacta muito na vida das pessoas. E a polaridade, essa que nós vivemos hoje tão grande, é prejudicial para ele, é prejudicial para o opositor dele, é prejudicial para o Brasil, é prejudicial para os cidadãos. A gente está caminhando para nosso final da live. Eu queria só para encerrar, doutor Ian, o que você acha que aqui no poder público municipal, em Salvador especificamente, o que pode ser feito para diminuir os impactos sociais e econômicos dessa crise do corona? Bom, eu acho que assim, primeiro ponto é ter uma regra. Olha, a gente vai seguir isso. Se você vai para o CDC norte-americano, já tem mais de um mês que eles divulgaram, olha, a gente vai ter 14 dias observando curva estável, aí a gente vai para a fase tal. A gente vai ter 14 dias observando curva descendente, a gente vai para a fase tal. Tal lugar abre assim, assim, assim. Se não me engano, agora, recentemente, o governo municipal chegou até fazer algo dessa maneira. Mas eu particularmente acho que foi demorado. Esse eu acho que foi o grande problema que a gente teve, tanto no âmbito municipal, estadual, quanto federal, a dificuldade de definir
prognóstico, né, de você falar, olha, a gente vai seguir por esse caminho, tá? E para isso eu preciso ter coragem de chegar lá na frente e assumir a possibilidade de errar. Porque assim, na medida que você fica de cá, olha, cloroquina, vai passar cloroquina, isso vai resolver, mas o governo federal em nenhum momento o governo federal publicou um decreto ou qualquer portaria que seja norteando. Em nenhum momento o governo federal falou, olha, eu acho que os municípios devem seguir essa sequência, como o CDC norte-americano fez. Então, assim, quem vai seguir, a gente não tem como garantir. Cada município, cada estado foi definido, cada um vai... Mas, olha, a gente tem um norte, que é aqui, e a gente tem isso. Então, eu particularmente acho que no âmbito municipal foi feito tardio, mas parece que recentemente deu uma ajustada, parece que isso está sendo organizado. Não sei se no tempo ainda adequado, me parece que a gente ainda não está em curva descendente, parece que a gente ainda está estabilizando. Mas, óbvio, eu acho que a conversa é importante e, novamente, eu acho que é questão de dialogar. Você precisa conversar com a população, mostrar, olha, é o seguinte, a gente tem isso, tem aquilo. A gente tem essas opções para seguir. E tirar um pouco essa ideia de que se você abre, você resolve a economia, se você fecha, você atrapalha. Se você faz uma coisa, que existe uma dicotomia. Acho que é importante a gente entender que nem todo mundo sabe a resposta correta ainda. Né? Se você, por exemplo, vai para a Suécia não fechou. Claro que existiam orientações e tudo mais, mas a Suécia não fechou. Está com a previsão de queda de 7% do PIB e com a mortalidade por milhão bem mais alta que os vizinhos. Então, assim, isso realmente é bom? Será que funciona? Porque o problema é o seguinte também. Se você bota todo mundo para sair na rua, nem todo mundo vai sair. A gente vê, por exemplo, consultório médico. Consultórios médicos que estão autorizados a funcionar. Tem muitos lugares onde a população tem menos pessoas indo. Então, você tem uma quantidade de pessoas menor do que o que normalmente acontecia. Isso é um bloqueio? Não está bloqueado. Então, a própria pandemia impõe às pessoas a percepção de que elas precisam estar reclusas. Então, não é só o fato de você chegar e falar, olha, vamos abrir agora e vai todo mundo sair e no outro dia o PIB volta ao normal. Então, essa programação, essa orientação é falar, olha, a gente vai fazer isso, a gente tem essa expectativa aqui, dentro desse estudo. É preciso ter coragem para chegar e falar, porque ficar de cá falando, eu acho isso, eu acho aquilo, mas nunca opinar, mas nunca colocar como um parâmetro de governo, acho que faltou muito isso aí, acho que em todas as esferas praticamente. Eu achei que faltou também um pouco de chamar a parceria da iniciativa privada, doutor Ian. Por exemplo, um edital em que, sei lá, colocasse a iniciativa privada para ajudar o governo a cadastrar pessoas, a ajudar, sei lá, a comprar bicicletas para pessoas em situações de rua para fazer entregas, ou algo do tipo, sabe? Chamar para parceria mesmo da iniciativa privada, porque o governo é tudo muito lento, tudo muito oneroso. A gente não percebe que eles estão ali realmente trabalhando de forma concreta, de forma proativa. Sim. Então, acho que faltou um pouco aí de chamar a iniciativa privada para ajudar o governo. Se você observar, algumas das coisas que deram certo lá no início, e Mandetta até comentou isso em algum momento, aqueles primeiros 500 testes quem trouxe foi a Vale. Né? Então, a ideia do aumento da produção, o Brasil aumentou a produção nacional de 400 ventiladores por ano para mais de 8 mil, não me lembro, acho que era 8 a 12 mil por ano que eles aumentaram. Eles aumentaram isso fazendo o seguinte, que eles estavam fazendo aquele processo de engenharia reversa. E isso foi feito em parceria com a iniciativa privada, que, se não me engano, foi com a Positivo, mas isso foram situações isoladas em um momento. Você não vê a sequência disso, assim, realmente eu acho que a dinâmica do Estado para algumas coisas, se você vê, o Rio de Janeiro está até hoje tentando fazer funcionar o hospital de campanha, cheio de problemas, E o que a gente viu muito foi empresas realmente doando, mudando o fluxo de seus processos internos para fabricar álcool em gel, fabricar outra coisa, mas nada com apoio do governo. O governo poderia dar um apoio, algum incentivo, alguma redução de imposto, alguma redução de
de carga tributária, ajudar com o transporte, nada. Tudo que nós vimos foi empresas doando, doando máscara, doando álcool gel, otimizando lá sua produção para fabricar coisas de EPI, mas nada com incentivo do governo. Isso, para mim, foi um absurdo. Eu acho que volta essa história realmente a falta de coordenação, né? Por exemplo, não adianta você querer que o Estado vá lá e dá subsídio para banco. Se você pega os grandes bancos, eles continuam ganhando dinheiro à vontade, né? Assim, os principais bancos do Brasil continuam lá ganhando dinheiro, continuam um ou outro processo para redução de taxa, mas de modo geral com as taxas todas mantidas, todos mantendo a mesma forma. E o pequeno empresário, que eu acho que esse é, de certa forma, o grande injustiçado no país, porque ele sempre foi tido como o patrão, mas ele sempre trabalhou para viver, né? Então, assim, ele é o dono do negócio, mas ele sempre tirou ali 1, 2 salários, 3 salários, quando muito. E, assim, ele sempre foi tirado de lado, porque ele nunca recebeu auxílio para nada, ele sempre foi taxado de que ele era um inimigo, né? Então, assim, eu acho que até nisso também, a própria eleição do presidente, ela, de certa forma, nesse ponto, eu acho que ela traz uma reflexão que ela é positiva, que é trazer um pouco mais a observação de que não é aquela coisa de a direita é como se fosse uma briga entre o bem e o mal, e na verdade são situações que precisam dialogar e precisam chegar num ponto onde você tem a liberdade para as pessoas andarem, onde você tenha assistência de saúde, que mais que nunca a gente viu, que é importante. Então acho que o Estado tem que se reduzir àquilo que é função dele, que é da educação, segurança pública e saúde, e deixar que a gente consiga, que o profissional, o pequeno empresário consiga seguir, evitar, não atrapalhar. É o que eu acho também e é o que eu defendo. Defendo mais liberdade para a pessoa trabalhar, para empreender. Se a gente comparar hoje em qualquer empresa, o quanto que essa empresa manda para o governo e o quanto que o dono ganha, você vai perceber que o governo é o sócio majoritário de todas as empresas do país. Ganham mais do que os donos. Então, doutor Ian, eu tenho que te agradecer muito o seu tempo. Acho que foi muito proveitoso para todos nós. Acho que você se comunica bem, elucidou diversos pontos. Muito obrigado. Eu vou deixar um espaço aqui aberto para você fazer suas considerações finais. Acho que é isso aí, assim, essa situação de que entender que tudo é uma construção, sabe? Eu acho importante, e a política ela precisa incorporar essa ideia. Precisa parar, precisa sair daquele negócio criado na época com o PT, reforçado agora com o Bolsonaro do outro lado, e mostrar, olha, é o seguinte, política é feita para você construir consenso. Não é feita para fulano colocar a sua opinião e botar um estaca, a bandeira ali e dizer, olha, sou eu e mais ninguém, entende? Então, eu acho que isso é importante a gente colocar. Se a gente for observar, a saúde, ela evoluiu há 2.000 anos atrás, a gente tinha expectativa de vida de 30 anos. Hoje a gente tem 70, 80. Isso é uma evolução que a gente tem, isso é evolução lograda pela ciência. Isso não dá para tirar isso. Se você pega o nosso país, antes de 88, quando a gente não tinha o SUS, quem é que tinha acesso à saúde? Só quem tinha carteira assinada, só quem tinha algum tipo de plano. Então, a pessoa que realmente não tinha acesso, condições de pagar por seu plano, ele não tinha acesso. Então, assim, a gente vai acabar com a Constituição, como a gente tem visto essas coisas, a gente precisa entender, acho que a gente precisa sair um pouco da nossa bolha, da nossa bolha e entender que existe dentro da sociedade aquele muito privilegiado, existe aquele pouco privilegiado. A gente precisa conseguir ajustar isso, e eu acho que não existe solução fácil. Entender que tudo isso é uma construção, que a gente não pode botar ninguém no governo para poder, vamos destruir tudo e vamos começar tudo do zero. Se você pega, por exemplo, na medicina, como é que se fazia cirurgia antigamente? Você não usava anestesia.
Aí você começou usando anestesia com um anestésico que a gente viu depois que tinha vários efeitos colaterais. Tem alguns problemas, sim, mas é aquilo que está levando as pessoas e a gente vai melhorando em cada passo que a gente consegue evoluir. Então, acho que a política precisa disso, sabe? A gente precisa ter essa percepção de que a gente precisa juntar, a gente precisa ter um norte, ter uma sequência e entender que o político ele precisa fazer isso, ele precisa dialogar. Você não está ali para dar cargo para o Maia, mas você está ali para entender que a opinião do Maia ela é importante ser levada em consideração e colocada em debate. Não é para que a opinião dele seja mais ou a que de outra pessoa seja menos. A opinião de fulano ela é importante também. A da direita, a da esquerda, de todo mundo é importante. E é assim que a gente vai conseguindo construir as pontes e conseguindo construir o nosso caminho. Eu acho que isso é importante, falta para a gente esse tipo de liderança e a gente espera, claro, que com uma renovação que a gente tem visto cada vez mais dentro da política, que a gente consiga cada vez mais alcançar essa percepção, essa melhora. Eu penso que a política ela é um meio muito importante para isso e eu acho que quanto mais pessoas estejam participando, quanto mais pessoas falem, a gente vai ter melhor capacidade de difundir o que são boas ideias, de combater aquelas pessoas que falam sem a propriedade que deveriam ter para aquilo. Então, assim, não é eu chegar aqui e falar de direito, ou eu chegar aqui e falar de programação de software, eu não sei. Agora, eu passei algum tempo estudando aquilo dentro da minha área. Então, quem é que a gente vai chamar para fazer aquilo? A gente vai chamar aquelas pessoas, a gente precisa ter um norte. Qual é o norte? Exatamente. A gente precisa ter um norte daquilo que é consenso, daquela... Então, eu acho que juntar isso é a coisa mais importante, e eu acho que o político ele precisa saber disso. Ele não tem que ser especialista em nada, teoricamente. Ele precisa ter a capacidade de juntar essas coisas, de mostrar Exatamente. Que a opinião de um é importante, eu acho que isso é... Parece que acabou aí. Oi. Alô? Voltou. Oi. Agora voltou. Acho que deu uma travada. Deu uma travadinha. Você falou que não existe soluções fáceis e eu incluiria que não existe também soluções de curto prazo para problemas difíceis. Isso é um dos princípios do Novo. Nós pensamos a longo prazo. E eu gostaria de agradecer a participação de todos aí. Dr. Francisco Catelino entrou agora no final da live. E agradecer a participação de todos, teve muitos comentários, infelizmente não deu para ler aqui todo mundo, mas sintam-se abraçados. Para quem gostou, eu vou dar continuidade a essas lives, vou fazer uma por semana. Podem me seguir na rede social, tem meu site também, André Quadros. A gente iniciou também o período de vaquinha virtual. Quem quiser apoiar vai ser muito bem-vindo. Como vocês sabem, o Partido Novo não utiliza um centavo de dinheiro público. E esse ano, que é ano de eleição, nós vamos disputar aí contra esses partidos todos. Só para você ter uma noção, o PT vai receber 195 milhões e o PSL 189 milhões de reais. Dinheiro esse que poderia estar indo para combater o coronavírus, combater as mazelas... Eles se negaram, né? Negaram devolver. O projeto do Partido Novo não foi nem para destaque, nem votado, não colocaram nem na pauta. Para você ter uma ideia de como funciona, de como esses políticos nossos são tão gananciosos. Você falou também mas é isso que eu acho assim, mas a gente precisa mudar, não é a ideia de você falar assim, não funciona, como alguns têm pegado essa situação. Muita gente pegou assim, mas o STF tem feito algumas coisas que a gente questiona muito, muito. Mas não é o mecanismo de você ir lá e falar assim, você não vai estar aqui mais. Você precisa ir pela regra do jogo, fazer isso funcionar. E você faça isso funcionar pela política. Exatamente. Acho que isso é que é importante entender. Isso que é o grande mérito do Partido Novo. Foi o partido que mais demorou para ser criado, justamente porque seguiu os trâmites normais de você conseguir 1 milhão de assinaturas. E você falou também que o político, ele não precisa saber nada tecnicamente, mas ele tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. Mas eu também enxergo o político como um servidor do povo.
o político ele tem que realmente saber ouvir, fiscalizar, ser fiscalizado pelo povo pelas pessoas, pelos cidadãos, e também Sim. precisa saber que determinados assuntos ele não vai ter a ciência